Vos fala agora é Afrânio Nunes do canal 10 estrelas. Caso você goste desta matéria, eu peço que você se inscreva no meu canal, curta e compartilhe. Bem, meus amigos, a boa notícia é que a intervenção militar norte-americana já aconteceu no Exército Brasileiro. A intervenção aconteceu no Exército Brasileiro. Quem está mandando agora nas Forças Armadas do Brasil são os norte-americanos, né? É em conjunto a parceria, né? O próximo passo, você não imagina aonde é que vai ser. Olha a imagem. Primeiro foi dentro das Forças Armadas, né? Para buscar o poder e a autoridade. Agora vai ser agora desfazer a desinformação que esse meio de comunicação comunista, né, vem divulgando, e as notícias que é para divulgar eles não divulgam, mas pode aguardar pouco tempo para vocês verem a mudança, né? A próxima intervenção vai ser no meio de comunicação. Vamos ver o que diz uma matéria aqui. Uma matéria, na época do regime militar, essa Globo, ela não era essa rede de esgoto, né, do mal, né, como é hoje não. Na época lá, ela só dava notícia boa, a notícia que ela dava. O Globo: Exército defendeu nesta revolução o mesmo ideal que custou a vida a Tiradentes, né? E era aquele Cid Moreira, né? Transmitindo, né? O Cid Moreira. Vamos ver aqui. Tá aí, veja agora a época em que o Brasil tinha lei, né? É o nosso amigo Cid Moreira, né? Ele vai anunciar com a voz bela dele o impacto, né? Vamos ver agora o vídeo. Brasil, um país continente. 47%, quase a metade de toda a América do Sul. Um gigantesco país cujos pontos extremos, norte, sul e leste e oeste, distam mais de 4.000 quilômetros nos dois sentidos. Um país difícil, que em seu imenso território poderia colocar lado a lado toda a Europa, menos a União Soviética, a América Central, o Japão, a Tailândia, Israel e ainda sobraria espaço. Este é o Brasil cuja história começamos agora a rememorar. Foi este país gigante, este Brasil de dimensões continentais, o cenário dos fatos que vamos iniciar neste momento. E que começamos a recordar na imagem de jovens que ainda eram crianças quando tudo aconteceu, ou de crianças que nem sequer haviam nascido quando tudo se passou. Dos que não puderam viver as experiências daquela época. E assim, a eles, aos jovens, aos que não viviam ainda, dedicamos principalmente este programa. Bem como a todos aqueles que aos poucos foram esquecendo os dramáticos instantes de 11 anos atrás. Quando o Brasil era outro, era o Brasil de ontem. Uma nação no momento histórico de uma gravíssima opção. E voltemos, portanto, um pouco ao passado, sem ódios nem rancores, apenas para comparar. Foi há muito pouco tempo, apenas 11 anos. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os quartéis, inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis.
podia ler a manchete de que era pedida a falência do Banco do Brasil. Eis uma daquelas manchetes. Hoje parece o humor negro diante desse gigante que é o Banco do Brasil, já se afirmando no mundo inteiro. Mas aconteceu. Os jovens de hoje, é certo, não se lembram disso. Eram crianças naquele tempo. Tempo de incertezas. O mundo num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando a ponte, pedindo o reparcelamento de compromissos financeiros vencidos, em situação de quase insolvência, e visto por sua importância no continente como um barril de pólvora, cuja explosão levaria também o caos às nações vizinhas. O Brasil é um país enfermo, dizia-se lá fora. Será uma nova Indochina. O gigante está de joelhos. Essa é a opinião corrente, fazendo ainda mais triste a nossa imagem pelo mundo fora. Pois o que se dizia no exterior apenas retratava nossa real situação, sem saber como seria o dia de amanhã, ao sabor de sucessivas crises, mergulhados num cotidiano de boataria e de incertezas. Foram tempos difíceis. Você se lembra? Você, chefe de família. Você que não era criança há 11 anos atrás. Vocês que viveram aquele tempo. Vocês se lembram? Ultimatos ao Congresso, agitações de rua, insegurança, ameaças aos jornais, agravamento da crise econômica e financeira, já então total descontrole inflacionário. E tamanha desorganização, tamanho caos, em tudo deixava sua marca. A produção se desarticulava, faltavam gêneros de primeira necessidade. Pedíamos de joelhos aos credores que esperassem por nós. Havia greves ao menor pretexto, fibras para tudo. E, em última análise, quem sofria era o povo, que era levado às ruas para pedir, talvez nem ele mesmo soubesse o quê. Perplexo, sem ter para quem apelar. À espera de uma solução, fosse qual fosse, e por pior que fosse, melhor seria do que solução nenhuma. Pois aos poucos, o país ia resvalando para o impasse final. Você se lembra? Facções extremistas ameaçavam entrar em choque, e não faziam segredo da posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. Era o caos irremediável que chegava a passos largos. E sobre o caos brotavam já o suborno e a corrupção. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país, quem dirigia os destinos da nação. Por isso, não podia haver comando, nem disciplina, nem ordem e nem progresso. E muitos donos se diziam os verdadeiros donos da situação. Foi há 11 anos atrás, há apenas 11 anos. E hoje, ao documentar aquele passado ainda recente, uma pergunta chega a se impor. Como foi possível aguentar? Como o Brasil resistiu? Pense nisso. Você gostaria de voltar àqueles tempos? De experimentar as mesmas angústias? De sentir as mesmas incertezas e inseguranças? De voltar ao Brasil de ontem? De ler as mesmas manchetes e ver os mesmos espetáculos? A resposta fica com a consciência de cada um, com a responsabilidade que todos têm diante de si mesmos e diante de todos os demais brasileiros. Março 1964. O drama brasileiro chegava ao auge. A indisciplina e a desordem acabaram por entrar nos quartéis. Desmoronava o princípio da hierarquia. E então via-se o país ameaçado de perder seu último ponto de apoio efetivo na manutenção da ordem pública. Dali em diante,
Nada mais que o caos absoluto, a desordem total, a violência sem freios nem medidas. E a todos se evidenciou que o Brasil caminhava para o pior. Caminhava para a guerra civil e consequências imprevisíveis. Foi há apenas 11 anos atrás. O peso do medo e da angústia já era insuportável. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Você se lembra? Era o Brasil de ontem. O Brasil de 11 anos atrás. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Bem, meus amigos, a história se repete, né? A história se repete, só muda os personagens. Como vocês viram, a história se repetindo, né? O segundo passo, agora, depois da intervenção norte-americana nas Forças Armadas brasileiras, vai ser agora no meio de comunicação, para que possa ser estabelecido a verdadeira notícia, a verdadeira informação, não a desinformação generalizada do meio de comunicação comunista, que ele desinforma, né? Então vamos ver aqui uma matéria do professor da universidade lá de Paraíba, em qual ele desenvolve mais esse tópico. Vamos ver. Tá aqui, o professor da universidade, o Carlos Azevedo, ele é o autor deste comentário, né? Meio de comunicação como arma de guerra, né? Então ele fala aqui dos fatos. Ele diz: a primeira vítima de uma guerra é a verdade, com certeza em época de conflito bélico mundial. Tal afirmação aplica-se muito bem ao papel da mídia, a chamada guerra contra o terrorismo, empreendida pelos Estados Unidos contra o Afeganistão, traz de volta a visão do meio de comunicação como instrumento de busca de hegemonia de controle da opinião pública mundial. É interessante acompanharmos a evolução das relações entre o campo da média e a instituição militar, para entendermos a fundo a cobertura dada pelos veículos nacional e internacional ao conflito. No livro de Estratégia de Comunicação de Lisboa, de 1990, o professor catedrático da Faculdade de Ciências da Comunicação e da Universidade Nova de Lisboa, Adriano Duarte Rodrigues, nos historia as relações entre a instituição dos médios e os militares. Para ele, a comunicação é peça fundamental para a guerra. Não admira, por isso, que a fotografia, o cinema, o megafone, a telefonia, o telégrafo, a televisão tenha sido associado desde o primeiro tempo ao campo militar. A história, senão a origem dos média, depende em grande parte da história das próprias armas, ou seja, em alguns casos instrumentais de comunicação são inventados primeiramente com fins militares e só depois são explorados comercialmente pelos civis. Mesmo no caso do cinema, que surgiu inicialmente como parte civil no começo do século XX, com um divertimento sem maiores pretensões, com o desenvolvimento industrial, passou logo ao instrumento de propaganda ideológica para o imperialismo norte-americano e para o regime nacional socialista de Adolf Hitler. O rádio destaca-se ao uso militar
das tecnologias de comunicação devido à sua instantaneidade, né? O meio rádio ajuda ainda na movimentação das tropas e na troca de informação entre as posições do soldado, né, no forte. No uso do rádio por regime totalitário é marcante o caso do alemão durante a Segunda Guerra, onde Hitler pronunciou seu discurso racista, inflamando, conclamando a união da raça superior para dominar o mundo. A própria internet é fruto da engenharia militar. Nascida nos Estados Unidos em 1969, seu nome original era ARPA, né? Em português, ARPA, né? Advanced Research Project Agency, né? Advanced Research Project Agency, produto de Guerra Fria, que dividiu o mundo entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. A função da internet era militar, para articular centros de defesa no caso de ataque soviético. Hoje a internet encontra-se na sua terceira fase comercial, a segunda fase da tecnologia de comunicação digital. Foi universitária, quando ela foi popularizada, primeiro nos centros de ensino superior do mundo. Com o desenvolvimento da interface gráfica www, World Wide Web, a internet foi simplificada com o uso de ícones que facilita a utilização por público leigo. A televisão é o meio influenciou muito a população norte-americana. A televisão é o meio, aqui está faltando a correção, né? A televisão é o meio que influenciou muito a população civil norte-americana durante a Guerra do Vietnã e na década de 60, a exibição de combate e da crueldade dos próprios militares americanos contra o vietnamita. Mudou radicalmente a relação que a opinião pública estadunidense tinha com aquele conflito. Bem, eu não vou me estender mais porque é longo, né? Mas você coloca, para você ver essa matéria, você coloca no Google, né? Você coloca aí, o Carlos Azevedo, Universidade Federal da Paraíba, meio de comunicação como arma de guerra, né? Então, o próximo passo que já está sendo dado, que já está em direção, né, o norte-americano, né, os norte-americanos já vão fazer a intervenção agora no meio de comunicação, né, para que a notícia chegue à população de forma correta, né? Então, pessoal, era esta matéria, né, e uma matéria linda, né, quando o país tinha lei, né, do Cid Moreira. Um forte abraço, até o próximo vídeo.